É muito fácil olhar o iPad e pensar que ele é simplesmente um iPhone com tela gigantesca. Bom, inclusive eu mesmo pensava dessa forma, mas de fato para algumas pessoas talvez seja, e por isso ele não é para todo mundo. Mas para quem sabe usar ele e para quem de fato precisa do que o iPad pode fornecer, ele pode ser uma ferramenta de trabalho muito insana. Bom, nesse vídeo eu vou te mostrar como que é usar o iPad na vida real, como a gente realmente usa aqui dentro de casa. Isso porque eu uso muito o iPad, minha noiva também usa muito o iPad para trabalhar, para jogar, para desenhar. E eu vou mostrar para você todos os recursos que ele tem, pontos positivos, pontos negativos. E talvez se você se encaixar em alguma coisa nesse vídeo, o iPad vai ser para você. No começo de tudo, eu vou começar esse vídeo falando de trabalho. Olha só. Dá para usar o iPad de muitas formas. Dá para usar o iPad junto com o Mac, dá para usar o iPad junto com o Windows. E bom, você pode usar o iPad com uma segunda tela do seu Mac, por exemplo, com uma segunda tela do seu Windows, ou até mesmo simplesmente no seu setup de trabalho aí em cima da sua mesa, para que você complemente o seu trabalho com, por exemplo, entretenimento enquanto trabalha, ou você pode pesquisar coisas enquanto trabalha. Bom, um grande problema do iPad é que quando você tira ele da caixa, a única coisa que vem na caixa é o iPad e um cabo. Só isso, não vem carregador, não vem capinha, diferente de tablets Androids, por exemplo, que já vem com tudo. Então, uma das primeiras coisas que eu fiz quando eu comprei o meu iPad foi comprar uma capa, tá? Então, eu tenho algumas capas aqui em casa, eu tenho inclusive uma que é com teclado e é maravilhosa. E aí a minha noiva foi lá e comprou outra capa, inclusive ela comprou na Shopee, foi super barata, eu vou deixar o link aqui na descrição. A capinha foi simplesmente R$30 e funcionou perfeito, tem até o espaço para você colocar a canetinha. E por que a capinha é muito importante? Não é só para proteger não, inclusive eu nem ligo muito para isso, eu acho que o iPad é bem resistente, tá? Ele é todo de alumínio, né? Eu tenho nessa cor azul, que eu acho muito bonito, e ele é todo de alumínio, a construção inteira dele é muito boa, mas é mais para que você possa deixar ele na sua mesa ou em qualquer outro lugar, de fato, muito mais facilmente, ele vira um suporte, toda a capinha tem essa propriedade, aí eu consigo colocar ele do lado do meu computador, por exemplo, e começar a trabalhar. E eu acho que eu tenho um setup perfeito aqui pro iPad. Olha só, eu tô aqui trabalhando no meu computador Windows, tá? Às vezes eu uso Mac, às vezes eu uso Windows, hoje eu tô aqui com Windows. E existem algumas integrações legais que você pode fazer com Windows e com o iPad, mas não é isso que eu vou mostrar agora. O que eu vou mostrar agora é o seguinte, eu tô aqui pesquisando ideias de vídeos, certo? Então tá aqui, eu tô pesquisando os notebooks, as coisas para gravar. E aí eu tô anotando tudo aqui, olha, no iPad, no Notion, tá? Eu uso o Notion aqui para poder anotar tudo, porque depois eu pego esse iPad, levo pro estúdio e posso ler para poder gravar. Aí olha só que legal o que eu fiz aqui. Eu tô utilizando esse teclado da Logitech, esse aqui é o Logitech MX Keys Mini. É um teclado que inclusive, se a gente for agora aqui na Amazon, Logitech MX Keys... Bom, ó, ele não é tão barato, mas tá R$599 aqui. Nessa versão branca, tem preto e também tem rosa, tá? Esse teclado, basicamente, ele é um teclado, aquele teclado da Apple, o Magic Keyboard, porém melhor que o da Apple e mais barato do que o da Apple, né? O da Apple custa mais de R$1.000. Ele é compatível com Windows e com Mac. E aí, sabe qual que é a vantagem dele? Que ele é sem fio, tá? Tem acabamento em metal aqui, é retroiluminado. E aí, eu conecto aqui no meu computador, então eu tô usando aqui no computador, ó, vou digitar aqui, ó, no meu computador. Aí, ao teclar um botãozinho aqui, ó, ele já mudou para o meu iPad. Agora eu estou aqui no meu iPad. E aí, ó, se eu vir aqui, eu posso digitar no iPad. Olha só que legal. Então, cliquei, voltei pro PC, ó. Tô aqui no PC, voltei aqui de novo, tô no iPad. Só que daí, tem uma outra questão, que é o seguinte. E para mexer, né, tem que ficar mexendo aqui. Bom, tô aqui com o mouse gamer conectado no meu computador. Poderia ser o mouse Bluetooth, que se conecta mais de um dispositivo ao mesmo tempo, mas eu tenho aqui esse negocinho aqui, ó. Isso aqui é um Magic Trackpad da Apple, porém de uma outra marca que eu comprei no AliExpress, custa por volta dos R$150. Eu vou deixar o link de tudo aqui embaixo. E aí, isso daqui é um trackpad de notebook, só que eu conectei no iPad. E aí, ó, o iPad tem suporte a mouse, então quando eu conecto, olha aqui, ó, tá dando para ver o mousezinho na tela? E aí eu posso, né, fazer movimentos aqui, olha, tem um movimento com os 4 dedos, ó. Eu abro o multitarefa, e aí ele vira um Mac mesmo, sabe, ó. Tô aqui, venho aqui de novo no meu Notion, se eu quiser. Venho aqui de novo, ó, abaixo, para sair do multitarefa. Tem esse movimento para poder trocar os aplicativos que estão abertos, olha só que legal. Muito top, né? E aí aqui eu posso vir, selecionar o que eu quero. Aí eu já tô aqui com o meu teclado conectado, né? Venho, apago. E aí eu posso deixar isso aqui na mesa. E aí o setup é mais ou menos assim, ó. Tô aqui trabalhando, tal. Vou editar alguma coisa no iPad. Venho aqui, ó, com o trackpad. Mexo no meu iPad.
eu posso, e aí eu faço isso, mas a minha noiva faz muito mais, né? Esse iPad, inclusive, ela basicamente pegou pra ela, vocês podem ver que tem até uma capinha roxa aqui, né? Porque ela tá usando muito, principalmente para desenhar, a gente vai mostrar isso depois, mas o que ela faz muito é o seguinte, ela senta no trabalho dela e ela tá aqui trabalhando no PC, e aí ela tá aqui vendo um vídeo, vendo alguma coisa, então é muito legal esse trackpad, porque daí eu venho aqui, ó, mexo nele, vou colocar um vídeo do YouTube aqui, por exemplo, sei lá, vou vir aqui. Aí ela fica aqui, por exemplo, né, vendo os vídeos dela, trabalhando, e aí ela conecta um fone de ouvido, tá ouvindo aqui, tá ouvindo o trabalho, tal, quer pausar, vem aqui, pausa, quer pegar, quer sair do vídeo, dá pra sair por aqui também, quer fechar aqui, ó, mudar o aplicativo, ó, eu mudo muito rápido o aplicativo. Então fica um setup muito legal pra trabalhar. O legal do iPad também você pode colocar, tem várias capinhas, cara. O iPad tem muitas capinhas que você pode comprar. Então isso aqui, a Rafaela, minha noiva, comprou na Shopee e ela pagou, acredite se quiser, uns R$30 nessa capinha, só isso. E é muito boa, olha só, ela é de corino aqui na parte de dentro. Aqui é um veludinho, ó. E aí ela ainda tem o suportezinho pra caneta. E essa caneta, inclusive, ela é uma caneta que não é original da Apple, tá? É uma caneta que eu paguei R$100 e poucos no Mercado Livre. Mas funciona muito bem, porém não tem algumas coisas que a caneta da própria Apple tem. E aí ela que está desenhando muito, ela usa. Então nesse vídeo ainda a gente vai atrás de uma caneta para comprar para ela, né? Porque eu vou viajar daqui a pouco, então eu vou terminar de escrever os roteiros aqui e vou colocar esse iPad para carregar, para deixar ele com 100% de bateria. Até pra gente testar, para ver quanto tempo dura, né? A gente vai assistir filme no avião, etc. Aí tem ele ali pra gente poder usar. Então, vamos lá, vamos terminar os trabalhos e vamos botar ele para carregar. Bom, nesse vídeo vocês vão ver que eu vou viajar e vou utilizar o iPad na viagem. Eu acho que esse é um dos grandes usos do iPad. É uma alternativa para quem já tem um computador, para quem já tem um notebook, mas quer algo que consegue fazer muitas das coisas que o computador e notebook faz, não tudo, mas muitas das coisas, mas principalmente que seja muito mais portátil, muito mais fácil de levar para todo lugar. Nessa viagem, por exemplo, eu nem estou levando notebook, eu vou levar o iPad, né? Até porque na viagem mesmo eu vou acabar comprando um notebook, por isso eu não vou levar. Grande vantagem do iPad é porque a gente tem uma bateria incrível. Eu coloquei ele para carregar ali mais ou menos meio-dia, tava com 40 e poucos por cento e muito rapidamente ele já chegou em 100%. E esta bateria vai ser suficiente para eu usar ele no meu tipo de uso aqui por pelo menos uns 2 a quase 3 dias. Então realmente é bastante coisa. Isso é a grande vantagem do iPad. Fácil de colocar na bolsa, é pequeno, né? São 11 polegadas de tela. Então, para levar para o aeroporto, para você ver filme, para você fazer trabalhos rápidos, eu mesmo consigo utilizar o Drive para poder upar vídeos para o editor. Eu tenho um adaptador ali que eu consigo utilizar teclado, mouse, se eu precisar, ou até mesmo colocar o meu cartão de memória para poder passar arquivos, coisa que eu já fiz em casa, inclusive, já montei um setup, já tem vídeo aqui no canal montando um setup com o iPad, onde eu mostrei todo esse tipo de uso. Então, ele realmente funciona para mim, Felipe, como um notebook em muitos casos. Mas não é sempre que você vai conseguir usar como notebook. Você tem que ver se o aplicativo que você usa, se as coisas que você faz vai funcionar com o iPad. Outra grande vantagem do iPad em relação a qualquer outro concorrente é para desenho. Isso porque a Apple se dedicou bastante para não só fazer os iPads bons para desenhar, mas construir um outro hardware para desenho, que são as canetas da Apple, né? Hoje você tem 3 grandes modelos para comprar. Então você tem a Apple Pencil de primeira geração, você tem a Apple Pencil USB-C e você tem a Apple Pencil Pro. Cada uma tem propriedades positivas e negativas, quer dizer, com exceção da Pro, que nessa daí tem tudo daí, mas você tem a caneta dedicada para isso. Isso é muito legal. Infelizmente não vem com o iPad e você precisa comprar, e é uma das coisas que a gente vai fazer nesse vídeo, como eu já falei, porque a caneta atual que nós temos é bem legal, mas não tem todos os recursos. Agora, mais do que a própria caneta da Apple, uma coisa muito legal são os softwares que a Apple tem, e é esse o diferencial dela. Bom, pessoal, já estamos aqui agora no avião, a Rafaela já começou a usar aqui o iPad. E aí, amor? E a Rafaela desbloqueou umas habilidades insanas de... Não, eu acho que você desbloqueou. Não, você só não sabia. Eu não sabia que ela 10 tinha. anos de relacionamento. Eu não sabia que ela tinha as habilidades de desenhar. E eu vou mostrar agora pra vocês que ela tem 2 aplicativos muito legais pro iPad. E eu acho que esses 2 aplicativos são um grande diferencial pra quem compra o iPad, porque antes você usava o Galaxy Tab da Samsung, que é muito bom. Sim. Só que não tinha os aplicativos. Não, tinha outros aplicativos de desenhar, mas nenhum é como o Procreate. Mas deve ter algum tipo quase equivalente, assim. É. A caneta era boa. A caneta era boa. E já vinha com caneta. Já vinha com caneta. Então, assim, Não tinha como o negar da Samsung é legal. Mas apesar do Samsung
ter já a canetinha e tudo mais, a Apple não vem com nada, ela tem 2 aplicativos muito legais. Explica pra gente, esse aqui é qual? Esse é o Procreate normal, ele é só de desenho. Ele tem muitos tipos de pincéis, né? Muitos tipos de material que você pode usar para fazer qualquer desenho. E aí, fora ele, a gente tem um... Mostra os exemplos dos desenhos que você fez ali nele. E ele Ainda serve não- pra desenhar em ainda não geral, tem né? muito, Tipo, desenhar em geral, qualquer tipo de desenho. olha Então só. esse foi o último que eu fiz. E a Rafaela tá fazendo pra mim uns wallpapers, mostra os wallpapers que você fez. Esse aqui que você não Esse daí eu gostou, não gostei, mas tá? é porque dá pra tirar isso aqui. Tira isso, tira o sol também. Aí você gosta. É isso, eu gostei assim. Ó. Wallpaper legal, né, pessoal? Bem minimalista. Vai, agora vai os outros ali, ó. Esse aqui, um marzinho pra você, Tá. minimalista. Esse aqui, que a gente tava meio em dúvida entre a camada de madeira. Eu Ele gostei. pode ser assim. Parecido com o que tem hoje no meu PC esse daí. Mas assim fica muito mais bem. Tá, mas aí o que mais você faz aí? Que você comprou esse aplicativo pra quê? Eu comprei ele pra fazer desenhos pra eu levar pro outro aplicativo pra fazer Tá, animações. então ó, esse daqui, pessoal, é o Procreate. Quanto custa esse aplicativo? É R$79. R$79, beleza. Aí aqui você pode desenhar de forma geral, ok? Só que daí você também tem uma outra função, que é você fazer o desenho aqui e levar pra um outro aplicativo. Mostra pra gente o outro. Isso, que é o Dreams. Que é o Procreate Dreams. Esse aqui. Esse aqui custa quanto? R$79. Esse também custa R$79. Esse daqui, pessoal, você anima a imagem. E olha isso aqui. Isso aqui foi tudo a Rafaela que fez. Mostra o da menina. Eu acho a da menina muito... Não, o da menina é muito legal, vai. Olha isso. Olha que legal. Cara, fica sensacional. E tem como exportar esse vídeo? Tem. Então eu vou pedir até pra Rafaela exportar. E vocês vão estão vendo aí agora, olha só como ele fica. Sensacional, né? A Rafaela desenhou cada aspecto dele. E aí você tem vários mecanismos, vários recursos pra você animar na timeline. Você pode, inclusive aqui, olha, você repete, né, os itens. Isso. Tipo, olha, ela repete o olho, daí ela vai animando só o olho. Cara, muito legal. Agora mostra aquela animação que você fez do olho também, do olho piscando. Olha isso, que legal. Cara, isso aqui é muito legal. Eu também vou pedir pra Rafaela, olha, dá uma olhada aí, eu vou pedir o arquivo. E isso era coisas que, cara, antes você precisava ter um vasto conhecimento em animação para que você pudesse fazer. E hoje em dia você consegue fazer aqui, você tem vários recursos para você fazer o desenho e você tem vários recursos para você animar. Olha aqui, a Rafaela tá fazendo um outro ainda aqui, ó. Não tá colorido. Esse aqui, nem Ergue um colorido, pouco mais nem, o iPad aqui pra gente. Aí. nem colorido, nem animado. Nem Esse aqui eu animado. só fiz o desenho e foi assim que eu falei, tá, eu preciso do Procreate normal pra fazer o E o desenho. que você vai querer fazer nele? Ele lambendo a patinha. Tá. Ele levantando, lambendo a patinha, o gatinho. Cara, muito legal. Então, assim, o legal do iPad é isso. Por mais que você tenha outros tablets aí muito bons para desenhar, né? Hoje o que mais tem é tablet para desenho, tablet que já vem com caneta, etc. Mas os aplicativos são muito bons, né? Tanto que os designers escolhem muito a Apple porque tem uns aplicativos realmente muito bons para desenho. Porém, a canetinha que eu comprei para ela, mostra aqui, ela é muito legal, ela salva, né? Porque não teria como fazer nada disso com a mão, né? Não. Tá, mas não é legal. Não é legal, né? Bom, então a canetinha salva muito. Porém, falta recurso na canetinha. Então, e aí a gente vai querer comprar uma canetinha nova, canetinha da própria Apple, que é a única que vai ter esses recursos, que são quais recursos que você quer? O mais importante que eu quero é o de pressão, que faz muita diferença. Então, por exemplo, aqui eu tô usando um lápis. Aqui, ó. Tô usando um lápis e ele fica igual, independente, né, se eu forçar ou se eu deixar mais levinho, ele fica igual, porque a caneta não tem esse sensor de pressão. E esse é o que mais faz diferença pra mim, que eu quero a caneta da Apple só por causa disso. E aí, além disso, tem também a parada de você tocar na caneta e... Tem de eu dar 2 toques na caneta e mudar pra borracha, que aqui eu não tenho. Ela realmente funciona só como se fosse seu dedo, só que mais fino. Ela não tem nenhuma função. Uhum. Mas também tem de trocar de pincel clicando 2 vezes. A Pro tem mais outras funções, mas aqui eu vou pegar. Mas a Rafaela virou especialista em iPad esses últimos dias. Ele não é compatível com o Apple Pencil Pro, né? O iPad 11 não é compatível com o Apple Pencil Pro. Então fica aí... É só a primeira geração e o USB-C. A primeira geração ou é a segunda geração? É a primeira geração. Primeira geração e o USB-C. Tá, então é isso. Então se você for comprar um iPad 11 e você quiser comprar uma caneta da Apple, você vai ter que comprar o USB-C ou a primeira geração. E tem algumas diferenças da USB-C para a primeira geração. A USB-C, ela gruda. Essa é a única diferença. Ela gruda e a segunda geração não gruda no iPad, né? Magnético, assim, não gruda. As duas carregam por USB-C, diferente da Pro, que carrega já conectando no iPad. Só que a USB-C não tem a pressão.
Então, por mais que eu queria até que a caneta grudasse, ela não tem sensor de pressão, então não faria sentido. Já a segunda geração, ela não gruda, mas ela tem sensor de pressão. Não, a segunda não, primeira geração. Né? Primeira geração, perdão. Isso. E a Pro é a melhor de todas. E ela tem Só que daí se você quiser uma Apple Pencil Pro pra desenhar, o ideal é que você compre um iPad Air, Ou Pro. um iPad Pro ou um iPad Mini, que são compatíveis com a Apple Pencil Pro. Bom, pelo menos no momento que eu tô gravando esse vídeo, o único iPad 11 que existe, ele não é compatível. Talvez ainda esse ano a Apple atualize os iPads e talvez o iPad 11 daí seja compatível com o Apple Pencil Pro, mas por enquanto não é. O que a gente não vai ser também, porque eles vão querer vender outro iPad para poder vender outra caneta, né? Enfim, mas a gente vai continuar a viagem, a Rafaela vai fazer as coisinhas dela aqui, eu vou mostrando pra vocês e chegando lá a gente vai na Apple pra comprar uma canetinha. Beleza. Bom, e a gente chegou aqui no nosso destino, Miami, na Flórida. Então, se você vier para os Estados Unidos ou qualquer outro lugar fora do Brasil onde os preços são melhores, aconselho muito você deixar para comprar esses acessórios lá. Bom, na verdade, é claro que você poderia comprar até na Shopee, às vezes são preços bons, mas os acessórios especificamente às vezes são mais difíceis de encontrar. Então, nós fomos atrás da Apple Pencil de primeira geração, coisa que no Brasil custa mais de R$1.000. Às vezes a gente encontra na Shopee por uns R$700, mas nem sempre tem estoque. E no momento que a gente queria comprar, não tinha estoque na Shopee. Se tiver, eu vou deixar o link aqui embaixo. Mas enfim, a gente foi atrás. Ó, um negócio que a Rafaela gostou aqui também, ó. MacBook Neo. E, gente, olha só, eu nunca tinha visto essa cor pessoalmente, né? Vocês sabem que aqui no canal a gente tem essa aqui, que é a verde. Aí existe também na cor branca, que é muito legal, que é um prata na verdade, né? Bem legal. Tem na cor azul, que é esse daqui, olha, que tá aqui atrás. Legal também. Só que olha só, na cor rosa, mostra aqui pra câmera. Cara, é um lilás bem clarinho, né? Não chama tanta atenção. Bem legal. E aqui nos Estados Unidos, pessoal, é absurdo. Sabe por quê? Porque isso aqui custa $599. Aqui, ó. $599. É muito barato, né? Mas agora, sabe outra coisa que é interessante? O preço dos iPads. Incrivelmente, se você comparar o preço que custa o iPad aqui e o preço que tá custando hoje na Shopee, cara, é muito parecido. Vou mostrar pra vocês. Pessoal, olha o preço que... Isso aqui é muito barato aqui, né, velho? Bom, aqui nos Estados Unidos o iPad 11 custa a partir de $329. Quanto que dá isso se a gente for fazer a conta? Agora tem calculadora no iPad, inclusive, né? Antes não tinha. R$1.700. Agora a gente tem calculadora. 49. Mais 8% de taxa, que a gente tá aqui no estado da Flórida, né? Vezes 5,1, 1.922. Olha, na Shopee, esses dias a gente mandou lá no grupo de ofertas por 2.100. E parcela. Então, vou deixar o link do iPad aqui na descrição. Olha só quanto ele tá custando nesse momento que eu tô gravando o vídeo na Shopee. E... cara, compensa demais comprar no Brasil, já é parcelado, enfim, já chega na sua casa mais rápido. O preço tá bem parecido. Mas bom, aqui a gente vai comprar então a caneta, e aí que é a grande diferença. Vamos achar aqui a caneta, porque no Brasil é caro. Quanto que era a que você vai comprar a primeira geração? R$700? Sei lá, era caro. Eu não lembro agora, se era 700 ou se era Acho que era 700. Não sei se é R$700, R$1.000, não lembro quanto que é. Vamos achar aqui. Ó, achamos aqui as Apple Pencil. Essa é a... USB-C. O USB-C, quanto tá custando a USB-C? Tem o preço aí? Não, mas ela é 79. $79, tá. E essa é do lado? Essa é a Pro. Essa é a Pro. Essa é 129. Tá. E essa primeira aí? Acho que essa daí do lado, ó. Essa é a Pro, essa é a... acho que essa é a primeira geração, que ela só tá Apple Pencil. Tá escrito Apple Pencil? E essa você lembra quanto que é? 99. 99. Esta é mais cara do que essa. Só que ela tem mais recursos. Quer dizer, sim e não, né? É só um só. Que ela tem a mais capa de pressão. Só que essa gruda. E essa não gruda. Entendi. Só que olha, também tem aqui os Magic Keyboards pra iPad, cara. Isso aqui é muito legal. Isso aqui transforma o iPad num MacBook, basicamente, cara. Olha lá, rapaz, chegou. Bom, pois é, o rapaz vai pegar pra gente aqui $100. $99 mais taxas. A gente tá aqui na Flórida, então são 8%. $108. Quanto dá isso em real? R$520. É mais barato que no Brasil, mas não é também tanta diferença assim. Na Shopee é uns 600 e poucos reais, procurei. Tá, 1.099. É metade do preço. Metade do preço. Então, 1.099 no Brasil, aqui saiu R$700.
Ah, barato. Não, 500 reais. É metade do 500 reais, metade do preço. É verdade. Aqui, cara, nem a mais top, a Pro não sai isso. Então realmente a diferença é boa. Bom, bora pegar agora a canetinha e vamos testar, pra ver se tem muita diferença. Então assim, essa é uma grande vantagem do iPad também, tá? Ele tem muitos acessórios oficiais da Apple e acessórios não oficiais. Tudo que você quer pro iPad você encontra tanto da Apple como de outros parceiros ou de outras marcas ou genérico na Shopee da vida. Então você tem, por exemplo, a capa teclado da própria Apple que eu mostrei, mas você também tem capa teclado da Logitech ou capa teclado de qualquer outra marca chinesa como eu mesmo tenho. Então essa possibilidade de acessórios é muito boa. E como vocês viram, o preço do iPad hoje tá muito bom. Gente, na Shopee, agora teve promoção do 6 do 6, a gente mandou lá no grupo de ofertas, ele custando 1.900 e pouquinho, cara, menos de R$2.000, insano. Claro que isso foi promoção, não é o preço normal. Se você quiser ficar ligado para pagar um preço bom, entra aqui no link da descrição, no nosso grupo de ofertas, vai ser o primeiro link aqui embaixo. Que a gente sempre manda lá quando tá em promoção, então às vezes as pessoas querem comprar o iPad e quer ficar monitorando o preço, entra lá que é um dos produtos que a gente mais manda quando entra em promoção. Mas o preço normal dele, ainda assim, é muito próximo do preço dos Estados Unidos. R$2.100, R$2.200 e ainda parcela na Shopee. Então realmente é excelente. E a gente comprou lá, tá? O Vitor, inclusive, editor do canal, comprou lá também. Então não só eu, mas mais pessoas compraram também no anúncio da Shopee e tá aprovado. Bom, chegando no nosso hotel, então a gente pegou e foi fazer o unboxing aqui da canetinha. Dentro da caixa da caneta, além da caneta, vem também um adaptador USB-C ou Lightning para você carregar ela, porque ela tem uma bateria interna, você precisa carregar de vez em quando, e também duas pontas, isso porque em algum momento essa ponta da caneta pode desgastar e você tem mais uma reserva para poder, enfim, fazer a substituição. Você também tem que conectar ela no iPad. A primeira conexão que a Rafaela fez ali foi via cabo para poder fazer esse emparelhamento. Depois que você emparelhou, você não precisa mais usar ela via cabo, ela é sem fio, mas ela precisa estar conectada no iPad, é como se fosse Bluetooth, sabe? E a gente já percebeu que realmente é diferenciada, principalmente nos recursos que ela tem. E olha, mesmo sendo a caneta uma das mais simples da Apple, né, não sendo a Pro, ela tem alguns recursos bem legais. Inclusive, um deles aqui que eu realmente achei bem interessante, que é o seguinte, ó, eu tô aqui com um lápis, por exemplo, nesse aplicativo de desenho. Quando eu desenho aqui, olha, dessa forma, o risco fica normal. Mas se eu desenho assim de lado, olha, como se eu tivesse com um lápis desenhando, pintando assim de lado, olha só como fica, ó. Quanto mais de lado eu colocar, eu vou colocar menos, ó. Ficou um risco, aí eu vou colocando mais de lado, ele vai esfumando, tá vendo? Olha só que legal. Isso aqui eu achei sensacional. A sensação é que você realmente está usando um lápis, né? E aí não só isso, como você tem a própria caneta da Apple, te dá outras possibilidades de desenho, como por exemplo ativar o fato de que se você encostar com o dedo, ele vai esfumar ali o seu desenho, como se você realmente tivesse uma tela de pintura e você tivesse passado o seu dedo, né? Então, ó, ele vai esfumando aqui, ó, como se fosse uma tinta e eu estou passando o dedo. Então, realmente, essa possibilidade de desenhar é sensacional. Você tem uma tela de pintura com todos os recursos possíveis de você fazer qualquer tipo de arte. E aí, além disso, né, você pode escolher o formato da arte que você vai fazer. Então, aqui eu consigo escolher o tamanho da minha tela, 4K, ou até mais, tá? Você pode fazer em 8K, você pode fazer do tamanho que você quiser. Vai que você realmente quer fazer uma pintura e depois mandar imprimir, fazer um quadro para sua casa. Então, você pode escolher toda a resolução aqui. Eu achei isso muito, muito legal mesmo, cara. É assim, pra desenho, pra quem quer desenhar, pra quem quer animar, eu acho que realmente é um dos melhores dispositivos por conta, principalmente, dos softwares que ele tem. Bom, a gente já falou de trabalho, já falou de desenhar também com o iPad, mas falando de novo sobre trabalho, um dos grandes usos que a gente dá para o iPad é usar ele como segunda tela. Algumas pessoas acabam esquecendo desse recurso. Se você tem Mac, isso é incrível. Bom, basta você ir ali na central de controle do Mac e achar o iPad clicando ali no ícone de compartilhamento de tela. Você pode tanto usar o iPad como segunda tela do Mac ou o Mac como segunda tela do iPad. Eu já fiz isso com vários MacBooks, MacBook New, MacBook Air, MacBook Pro, vocês estão vendo aí vários takes de eu usando e funciona muito bem, é instantâneo. Porém, para que isso funcione, tanto o Mac quanto o iPad precisam estar na mesma conta da Apple. E aí entra um ponto negativo do iPad, na minha opinião. Eu, por exemplo, tenho esse iPad 11 que eu compartilho com a Rafaela. Até então estava com a minha conta, mas recentemente a gente colocou a conta dela para ela poder baixar o Procreate Dreams que ela estava desenhando. E não tem como colocar dois usuários no iPad, pelo menos por enquanto. Você pode ativar o compartilhamento familiar, mas não é a mesma coisa.
Agora, quando se trata de tablets como, por exemplo, o Galaxy Tab S10 FE, você consegue utilizar 2 contas no mesmo tablet e quando você troca a conta, ele troca totalmente o tablet, o wallpaper, os aplicativos que estão instalados, é realmente incrível. Então eu acho que isso falta ainda no iPad. Eu acho que o iPad é como se fosse um computador e você pode criar mais de um usuário, seria muito bom mesmo, tá? E aí, quando você não está com o mesmo usuário, então, por exemplo, eu estou com um Mac que eu acabei de comprar aqui nos Estados Unidos para poder gravar, se eu tô com esse Mac aqui com a minha conta e o iPad com a conta da Rafaela, eu não consigo utilizar nativamente como segunda tela. Mas aí existem aplicativos para isso, tá? Existem vários aplicativos para você utilizar como segunda tela. O principal dele é o Duet Display, é um dos melhores, mais bem avaliados e é um dos que eu recomendo caso você tenha esse problema. Bom, uma outra coisa é que você pode também utilizar o iPad como segunda tela do Windows. Você pode utilizar esse Duet Display para isso, então você baixa o Duet Display no Windows e também baixa no iPad, daí ele vai funcionar como segunda tela. Ou você pode utilizar sem ser com o aplicativo, mas aí no caso do Windows vai se restringir a alguns aplicativos específicos. Por exemplo, você vai abrir o YouTube, você vai conseguir compartilhar o vídeo do YouTube que você está vendo no iPad para você ver no iPad. Ou uma apresentação de slide, por exemplo. Mas quando você quer usar realmente como uma segunda tela, como se fosse um monitor mesmo, aí no caso do Windows, você vai ter que usar o Duet Display. É dos problemas que talvez possa acontecer com você, né? A Rafaela mesmo usa o notebook da própria empresa, que daí é o Windows, ela é obrigada a usar aquele computador. Nesse caso, se ela quisesse usar o iPad como segunda tela, tem que usar o Duet Display. Mas ela acaba utilizando mais mesmo para fazer coisas que ela não pode fazer no computador dela. Então, no computador da empresa, ela não pode acessar nenhum site, só sites da empresa. Então, ela usa o iPad para poder navegar na internet, pesquisar coisas enquanto ela está trabalhando, já que ela não pode fazer no notebook dela. Então, assim, tem várias alternativas legais e, mais uma vez, a capinha salva muito como suporte ali do lado. Mas, gente, não é só, desenhar e trabalhar. O iPad é entretenimento, né? Como eu falei para vocês, você pode ver filme, você pode ver vídeo, a tela é muito boa, a resolução é legal também. É claro que é só 60 Hz, o que hoje em dia o padrão do mercado já virou 90 Hz, né? Quase todos os outros tablets têm pelo menos 90 Hz, então isso também é um ponto negativo do iPad, mas ainda assim é muito boa a tela, o tamanho é legal, o tamanho das bordas que existe ali, ela é necessário para que quando você pegue na tela, os seus dedos não fiquem só encostando na tela, então, enfim, as bordas também são um tamanho bom. Agora, uma outra coisa legal é jogar no iPad. Olha, jogar no iPad você pode utilizar aplicativos de nuvem, por exemplo, o Xbox, o NVIDIA GeForce Now ou até mesmo o Steam Link, que é meu preferido, mas você pode jogar nativamente no iPad também. Bom, eu comprei esses dias Minecraft e conectei o iPad ali num monitor externo com teclado, com mouse e comecei a jogar o iPad com teclado, jogar no iPad com teclado e mouse como se fosse um computador e funcionou perfeito. Dá pra jogar o Minecraft maravilhosamente bem, ou, é claro, na própria tela do iPad também. Mas dá até para você jogar jogos AAA que estão disponíveis para o iPad 11. Por exemplo, o Tomb Raider. É um jogo que dá para você comprar ali na Apple Store, está disponível. Você conecta um controle, se você quiser, do PS5 ou do Xbox, ou até pode jogar na própria tela do iPad. E funciona muito bem. Nem todos os jogos AAA que tem para iPads está disponível para o iPad 11. O Tomb Raider é um dos poucos. Tem alguns Resident Evil também disponíveis. Mas tem outros jogos mais pesados que daí só estão disponíveis para os iPads que usam chip M. Vamos lembrar que o iPad 11... ele usa o chip A16 da Apple, né? Então, é um chip já de iPhone, já é um chip, não é o mais recente, então tem algumas coisas que não tem para o iPad da mesma forma. Porém, tem outras que tem. Cara, Photoshop, por exemplo. Dá para você usar o Photoshop igualzinho do computador, igualzinho do Windows, tem para iPad. Inclusive, eu já fiz várias thumbnails no canal aqui com o Photoshop para iPad. E aí quando você tem a canetinha fica melhor ainda para você navegar, ou também você pode conectar um mouse e um teclado mais uma vez, né? Então tem aí os takes de eu usando ele no meu setup para poder fazer as thumbnails e funciona muito bem, incrivelmente bem. Nós saímos do Brasil com o iPad 100% carregado no dia 4. Hoje é dia 8. E nessa noite, do dia 7 para o dia 8, foi quando a Rafaela colocou o iPad dela para carregar. E ele estava com 20% de bateria. Olha, vamos lá, a gente saiu dia 4 à noite. 4, 5, 6, 7, são 3 dias de uso e ele ainda tinha bateria. É quase 3 dias, né? Porque foi 4 à noite para 7, mas enfim, 2 dias e meio ali. Então, assim, a bateria do iPad realmente é um diferencial. Eu acho que o diferencial do iPad é isso, os aplicativos que você tem, então Photoshop, Procreate, são coisas que você só tem para iPad. Não dá para você usar o Photoshop de PC, pelo menos nativamente, em qualquer tablet Android. Então, isso é um grande diferencial. Para quem é criativo, né, para quem vai criar alguma coisa, eu acho que o iPad é ideal, ele é muito bom.
A bateria é fantástica e a compatibilidade que você tem com o iPhone de poder tirar uma foto, já aparece no iPad, as notas são compartilhadas, você poder usar como segunda tela do Mac, tudo isso é muito bom. Mas ele tem alguns defeitos. Apesar da tela ser muito boa, não é a melhor da categoria, poderia ter a função de você colocar mais de um usuário, e as coisas são mais caras, né? Você vai comprar uma canetinha da Apple, pô, é caro, mesmo aqui nos Estados Unidos saiu R$500 a caneta. E aí, se você comparar com tablets Android, que às vezes já vem com a canetinha, também talvez seja um custo-benefício interessante. De toda forma, eu acho que o iPad é muito bom, ele não é só um iPhone maior, você tem coisas que você só faz no iPad e isso é legal. Agora, eu tentei mostrar algumas delas para vocês nesse vídeo, né? Claro que tem muitas outras. Agora, você vai usar algum desses recursos que eu te falei? Se você não for usar algum desses recursos que eu te falei, já começa a ficar meio difícil recomendar o iPad. Talvez, de fato, você vai acabar usando ele só como um iPhone gigante para poder ver vídeo. E aí tem que ver se você realmente quer isso, tá? Mas para quem usa os recursos, eu acho que é muito bom. Você usa os recursos do iPad? Se sim, comenta aqui embaixo para que você usa o teu iPad, o que você mais gosta nele, porque aí você vai ajudar quem está pensando em comprar, em ler os comentários e falar, ó, esse cara tá usando para isso, essa menina tá usando para isso, eu acho que isso serve para mim também. E aí vai ajudar quem está pensando em comprar, beleza? Se você se interessar no iPad, eu vou deixar o link confiável da Shopee aqui na descrição, loja boa mesmo, pode comprar sem medo, inclusive tem garantia mundial. Tá, e outra vantagem do iPad, né? Garantia mundial, não importa onde você for, você pode levar ele lá para poder consertar ou trocar. E é isso, espero que você tenha gostado do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, tamo junto galera, valeu e falou, que agora eu vou continuar usando ele aqui porque pelo menos por mais 3 dias tem bateria, né, já tá carregadinho.